Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal MetaTrader Pro. Eu sou o Johnny. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma nova versão do Drawdown Monitor. Esse indicador é para você utilizar em conjunto com o seu robô para ajudar ali no gerenciamento do rebaixamento da sua conta. Ele teve uma nova atualização e hoje eu vou mostrar para você como ficou esse indicador. Eu vou passar ali em todos os parâmetros dele, explicando o que cada parâmetro representa dentro do indicador e como você vai usar esse indicador. Mas antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. A gente bateu a nossa meta aí de 2.000 inscritos. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Você está compartilhando, comentando, deixando seu like. Isso é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Isso me incentiva também a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Como promessa é dívida, eu prometi para você que assim que a gente completasse 2.000 inscritos, eu iria compartilhar com você a nova versão do automatizador indicador para MetaTrader 5. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou compartilhar com você essa nova versão do automatizador, fazer uma apresentação, explicar ali em detalhes como vai funcionar esse robô para a MetaTrader 5, para você estar utilizando e automatizando os seus indicadores. Então, não se esqueça, no próximo vídeo você vai ter acesso a essa ferramenta, beleza? Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tem bastante coisa legal para poder trazer para vocês. Se gostar do conteúdo também, não esqueça de deixar aquele like para poder fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O link para vocês baixarem o indicador vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês vão clicar no link, redirecionar para o Mediafire, que vocês vão clicar em download. Ele vai vir compactado em WinRAR, vocês vão extrair ele aqui. Dentro dessa pasta tem esse mql4.rar, vocês vão copiar ela, Ctrl+C. Lá no MetaTrader vocês vão vir aqui em arquivos, abrir pasta de dados, e eu tenho um arquivo aqui porque é do vídeo passado, vou excluir ele, você vai colar o arquivo. Ele estando aqui, você vai extrair esse mql4.rar, botão direito, extrair aqui. Pronto, ele já foi instalado corretamente no seu devido lugar. Você pode estar fechando essa pasta. Aqui no seu MetaTrader, aqui em navegador, você clica em navegador, em cima indicadores, botão direito, atualizar. Pronto, agora o indicador está pronto para você usar aí. Eu vou explicar os parâmetros desse indicador e cada parâmetro representa. Eu vou dar uma sugestão de uso para ele mais no final do vídeo, certo? Vamos lá, conexão o indicador na tela, é o Drawdown Monitor 1.01, que é a nova versão. Aqui em comum já tem um detalhe que você tem que fazer o indicador funcionar. Você tem que marcar essa caixa aqui, permitida LL. Essa nova implementação que ele teve, ele necessita que essa caixa esteja marcada, então você tem que permitir importar DLL, ok? Vamos lá em entradas. Aqui são as configurações do indicador. Eu vou passar parâmetro por parâmetro aqui explicando o que cada configuração dessa representa. O primeiro aqui, exibir o painel. É simples, se você quiser ver o painel de informações na tela, você deixa true. Se não quiser ver o painel, deixa false, que ele não vai desenhar o painel de informações na tela. Aqui vem, nesse outro parâmetro aqui, mudar time frame por off, ele está desligado, ele não vai mudar o time frame do gráfico que ele está anexado. Se ele estiver desligado, você pode escolher para ele mudar o time frame pelo drawdown em porcentagem, drawdown em valor e pela quantidade de ordens. Drawdown em porcentagem, drawdown em valor, você vai configurar aqui nesse campo aqui, mudança de time, drawdown, e pela quantidade de ordens você vai configurar aqui, mudança de time pela quantidade de ordens. Agora vamos lá explicar como funciona isso. Vamos que você escolha aqui drawdown em porcentagem. Aqui é o tempo para nova verificação em segundos. Esse aqui é um tempo que ele vai fazer uma nova verificação do drawdown da sua conta. Então, por exemplo, tá aqui é um segundo. Então, a cada um segundo ele verifica o drawdown da sua conta. Se você colocar 3, vai ser a cada 3 segundos ele vai verificar o drawdown da sua conta para ver se ele tem que tomar alguma medida ou não. Então aqui você escolhe o tempo que você quer, certo? Eu vou deixar 3 por enquanto. Vamos lá, como eu escolhi aqui drawdown em porcentagem, eu vou configurar aqui. Definir drawdown por conta ou símbolo. Conta é a sua conta inteira, ele vai analisar o rebaixamento da sua conta inteira. Símbolo, ele vai analisar o rebaixamento daquele par de moeda que ele está anexado. Por exemplo, eu estou aqui no Audius HF. Se eu escolher aqui drawdown por símbolo, ele vai analisar o drawdown desse símbolo apenas. Não vai analisar o drawdown da sua conta, certo? É basicamente isso. Então, se você quer analisar o rebaixamento da sua conta inteira, deixa aqui conta, que ele vai analisar todos os pares abertos estão representando o rebaixamento da sua conta inteira. Time frame padrão. Qual o time frame padrão que o seu robô opera? Aqui você vai colocar. O meu robô opera em M5. Então você coloca aqui M5. Eu opero em M30. Você vai colocar o time que o seu robô opera. Então eu vou deixar aqui em exemplo M5. Rebaixamento para voltar para o time padrão. Isso aqui, quando ele mudar para o time aqui de defesa, esse aqui é um rebaixamento que ele vai voltar para o time padrão. Que é o time que o seu robô opera, certo? Então,
como você escolheu aqui em porcentagem, esse campo aqui vai ser em porcentagem, certo? Então, eu quero que ele volte para o time padrão com 5% de rebaixamento ou menor do que isso. Então, se ele tiver no time de defesa, quando a sua conta chegar em 5% de rebaixamento ou menor do que isso, ele vai mudar do time de defesa para o time padrão, certo? No exemplo que está aqui, ele vai mudar de diário para M5 quando o rebaixamento da sua conta chegar a 5% ou menor do que isso, certo? Vamos lá, time de defesa. Aqui é qual time que você quer alterar, mudar quando chegar em um determinado rebaixamento. No exemplo, o meu robô opera em M5 e o meu time de defesa é o diário. E aqui eu vou definir um rebaixamento para ele mudar para esse time de defesa. Então, digamos que com 15% de rebaixamento da minha conta, eu quero mudar de M5 para diário automaticamente. Então, quando chegar a 15% de rebaixamento da minha conta inteira, ele vai mudar de M5 para o diário, certo? Ele vai permanecer no time D1, enquanto o rebaixamento for maior do que 5%. Quando o rebaixamento chegar a 5% ou for menor do que 5%, ele volta do diário para o M5 de forma automática, beleza? Isso aí é em porcentagem. Se eu escolher aqui em valor, esses mesmos campos aqui, rebaixamento para voltar time padrão e rebaixamento para mudar time de defesa, vão ser em valor, vão ser em moeda, a moeda da sua conta. Nesse caso, minha conta é em dólar, então se eu deixar aqui 5, vai ser 5 dólares. Se eu deixar aqui 15, vai ser 15 dólares. Então, quando chegar a 15 dólares de rebaixamento, ele muda do M5 para o diário automaticamente. E mesma coisa, quando ele estiver no diário e minha conta voltar para 5 dólares de rebaixamento, ele vai mudar do diário para o M5 de forma automática. Lembrando que esses valores que eu coloquei aqui são apenas de exemplo. Você pode configurar o time que você quiser e o rebaixamento que você quiser em valor e em porcentagem, certo? Isso são apenas exemplos. E também você pode configurar pela quantidade de ordens, para ele mudar o time pela quantidade de ordens abertas ali do símbolo. Esse campo aqui representa as ordens do símbolo e não as ordens da sua conta inteira, beleza? Então, se você escolher aqui mudar time frame por quantidade de ordens, você vai configurar aqui, vai definir a mesma coisa, um time padrão. Qual o time padrão do meu, que o meu robô opera? A M5, beleza. Então M1 eu não vou mexer, não vou colocar nada aqui no M1. O M5, ele vai voltar para o M5 com quantas ordens? Com 2 ordens abertas, eu quero que ele ainda permaneça no M5. Ele vai mudar para M15 com quantas ordens? Digamos que com 5 ordens abertas, eu quero que ele mude para o M15, certo? Para M30. A PM30, se tiver 10 ordens abertas, eu quero mudar do M15 para M30 automaticamente. E assim vai, você pode configurar até o mensal, para ele mudar os times conforme a quantidade de ordens ali, certo? Então, tá com 10 ordens, ele encerrou 5 e agora só está com 5. Então, de M30, ele volta para M15 automático. Encerrou mais 3, agora está com 2 ordens abertas. Ele volta do M15 para o M5, que é o time padrão, automaticamente. Então, ele vai ficar monitorando ali e mudando o time frame do gráfico que ele está anexado, conforme o drawdown da sua conta ou conforme a quantidade de ordens que você definir aqui para ele mudar, beleza? E uma nova implementação que ele teve foi o filtro de notícias. É algo muito bacana, que você pode buscar as notícias no Invest ou no MyFXBook, ou deixar desligado caso você não queira monitorar as notícias, certo? Caso você queira utilizar, você vai vir e vai escolher entre Invest ou MyFXBook. Exemplo, eu escolhi Invest, beleza. Aqui você define o impacto da notícia. Alguns sites eles classificam em estrelas, 1, 2 ou 3 estrelas. Outros sites classificam em touros, um touro, 2 touros ou 3 touros. Vai depender do site. Esse aqui você vai colocar, seja touros ou estrelas, aqui você coloca. Se eu deixar aqui ele vai levar em consideração 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas de impacto, certo? Se eu colocar aqui 2, ele vai levar em consideração 2 estrelas de impacto da notícia e 3 estrelas de impacto. Estrelas ou touros, vai depender do site, certo? Se eu deixar aqui 3, ele vai levar em consideração as notícias apenas de 3 estrelas de impacto. De 2 estrelas, de 1 estrela, ele vai desconsiderar. Então, vou deixar aqui impacto 3, eu quero filtrar apenas as notícias de alto impacto. E quantos minutos ele vai parar antes da notícia? E se parar aqui, então, nesse exemplo, 10 minutos que antes. Com 10 minutos antes da notícia, ele vai vir aqui e vai desligar esse botão negociação automatizada. 10 minutos antes da notícia, ele vem aqui, desliga e ele vai voltar a ligar quando passar 10 minutos também da notícia. Mais uma vez, esse 10 aqui é só de exemplo. Você pode configurar o tempo ali que você quer que ele pare antes da notícia e o tempo que ele volte após a notícia, certo? Nesse exemplo aqui, tá 10, mas você pode colocar o tempo aí que você quiser. Então, antes da notícia, a quantidade de minutos. Antes da notícia, ele vem aqui e desliga. Negociação automatizada. Tantos minutos depois que você configurar
após a notícia, ele volta aqui e liga novamente esse botão de negociação automatizada. E aqui embaixo tem as moedas que você quer filtrar das notícias. Então aqui você coloca as moedas separadas por vírgula que você quer analisar. Agora eu quero analisar o GBP, por exemplo, GBP. Você coloca aqui em maiúsculo, certo? Eu quero analisar outra. Você coloca vírgula e a outra moeda que você quer analisar, certo? Vou deixar essas moedas aqui, só essas moedas aqui, mas aqui, se você quiser adicionar mais, você coloca vírgula e a moeda que você quer monitorar. Vou deixar aqui exibir o painel, que eu vou dar uma sugestão para você aí de uso. Aqui mudar o time frame, vou deixar desligado, justamente pela sugestão que eu vou lhe dar. Vou deixar ligado o filtro de notícia e o exibir painel. Vamos lá, vou anexar no gráfico, beleza? Esse aqui é o novo painel que ele tem. Teve uma atualização do painel antigo para esse. E aqui, agora você tem a hora do servidor, a hora local do seu computador. Mostra o spread aí do ativo, preço, o ativo. Mostra as informações do profit, do dia, da semana, do mês e o total. E aqui mostra o rebaixamento também. Do dia da semana e do mês e o total. E aqui embaixo ele mostra as informações das ordens de compra e venda, o profit aberto e o saldo da sua conta. E aqui ele mostra a situação das operações abertas. Ele mostra o lote das operações abertas. É um painel bem bacana para você acompanhar o desenvolvimento da sua conta, certo? Aqui é um detalhe, pessoal. Digamos que você tem, vamos colocar aqui, 4 gráficos abertos. Vamos lá. Digamos que você tem 4 gráficos abertos aí com o robô operando neles, certo? O que você vai fazer? Sugestão minha. Você vai deixar no primeiro gráfico aqui apenas o indicador, o primeiro gráfico, apenas o indicador. Nas configurações do indicador, você vai deixar o painel ligado, mudança de time frame, você vai deixar desligado e você vai ativar o filtro de notícias, escolhendo Invest ou MyFacebook. E aqui você configura para ele parar o MetaTrader, desligar aqui antes e voltar a ligar depois de alguns minutos, certo? Então, no primeiro par de moeda, deixa o painel ligado e o filtro de notícia ligado e configura ele como você quer. Beleza? No primeiro par. Nos outros pares de moedas, você vai anexar o indicador. Você vai anexar o indicador nos outros pares de moedas. Porém, o exibir painel. Vamos lá. O exibir painel aqui, você vai deixar desativado. Você vai ligar aqui mudança de time frame. Aí você seleciona o que você quer. Você quer monitorar, fazer a mudança pelo drawdown, porcentagem, valor ou pela quantidade de ordens. Exemplo, eu vou colocar aqui em valor. Vou definir aqui a quantidade de segundos que eu quero. Vou monitorar o drawdown da conta. O meu time padrão é M5. Com 10% eu quero voltar para M5. Meu time defesa é diário. E com 20% de abaixamento eu quero mudar para diário. E o filtro de notícias aqui, você deixa desligado, certo? Então você configura como você quer. O indicador vai monitorar o rebaixamento da sua conta. Deixa o painel desligado. E o filtro de notícias também desligado, certo? Feito isso, dá um OK. Ele vai entrar no gráfico. Perceba que ele já mudou para M5. Ele estava em H1. Mudou para M5 automaticamente, porque eu defini o time padrão M5. Nos outros times, você vai fazer a mesma coisa. Nos outros gráficos, quer dizer, você vai fazer a mesma coisa. Deixar o painel desligado, vou configurar aqui em valor, vou deixar aqui 3 segundos, monitorar minha conta, tá? M5 com 10%. Quero voltar para M5, deixa diário, com 20% eu mudo para diário e desligado aqui. Lembrando que esses valores são apenas de exemplo. Você vai configurar conforme ficar bom para você utilizar com o seu robô, certo? Vai mudar de H1 para M5 automaticamente, porque está em padrão M5. No outro par, a mesma coisa, valor, exibir o painel false, aqui 3 segundos, conta, M5, 10, 20%. Fio de notícias desligado, eu vou dar um OK. Mudou também para M5. No último par, mesma coisa. Painel desligado, mudança por valor. 3 segundos, conta. Time padrão M5, vai voltar 10%. Time de defesa diário, vai mudar para diário com 20% de abaixamento. Aqui, desligado. Sempre confira aí se a permitir importar DLL está marcado. Se tiver, beleza. Ele vai mudar também de H1 para M5. Beleza. Então, o primeiro gráfico, ele vai ficar com o painel ativo e com o filtro de notícias ativo. O filtro de notícias precisa ficar ativo apenas em um gráfico. Por quê? Quando chegar X minutos antes da notícia que você configurar, ele já vai desativar aqui. Então, você não precisa ativar o filtro de notícia em todos os pares. Beleza? E o painel de informações, se você quiser, você pode até deixar ele visual em todos os pares. Porém, eu indico você deixar esse painel de informações em um par de moeda que não esteja um robô operando e que você não vai alterar o time frame dele. Por quê? Aqui tem as informações de drawdown da sua conta. O dia, da semana, do mês e o total de rebaixamento que chegou à sua conta. Se eu mudar o time frame, essas informações de drawdown aqui, elas resetam. Começam de novo. Então você perde o histórico ali de rebaixamento da sua conta. Se você deixar em um gráfico separado, apenas esse painel ligado num gráfico separado, ele não vai resetar as informações de drawdown
e você vai conseguir acompanhar o drawdown da sua conta sem essas informações serem resetadas. Recapitulando, deixem o indicador em um par de moeda. Você não vai utilizar robô nele, com o filtro de notícia ligado e o painel ativo e a mudança de time frame desligado. Nos outros pares que você está utilizando o robô, você vai anexar o indicador neles, vai deixar o painel desligado, o filtro de notícia desligado e vai configurar para ele mudar o time frame conforme você quer. O drawdown em porcentagem, drawdown em valor ou pela quantidade de ordens. Basicamente é assim que é a melhor forma de você utilizar esse indicador, certo? Eu estou pensando em fazer uma atualização nesse indicador da seguinte maneira: anexar ele apenas em um gráfico e ele vai fazer o monitoramento de todos os gráficos que estão abertos, ou colocar um campo dentro das configurações do indicador para você passar os pares que você quer monitorar. Estou pensando em fazer essa atualização nele para ficar até um pouco mais simples para você usar esse indicador. Então, você iria anexar esse indicador apenas em um par, iria passar os pares que você quer analisar dentro do indicador e o indicador assim iria fazer um monitoramento dos outros pares automaticamente sem precisar você anexar indicador neles, beleza? Mas isso é apenas uma ideia. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa ideia. Você gosta? Você acha interessante essa nova implementação nesse indicador ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Lembrando que essa versão é uma versão de testes, ela vai ficar válida aí até dia 27/1 de 2024, até às 18 horas. Então, baixem esse indicador, testem ele para ver se ele vai mudar o time frame corretamente, se ele vai desligar o botão aqui de negociação automatizada corretamente antes da notícia e voltar a ligar depois da notícia. Então, o feedback de vocês é muito importante. Baixem, testem, me digam aí se ele está funcionando corretamente ou não, beleza? Qualquer ideia também de implementação para esse indicador, deixa aqui embaixo nos comentários, vou estar lendo e avaliando para possíveis atualizações para ele. Mais uma coisa, eu vou trazer um robô para vocês utilizarem junto com esse indicador, um robô muito bacana. Inclusive, tem algumas pessoas utilizando esse robô já há algum tempo com esse indicador e está tendo resultados muito bons. Então, vou trazer para vocês utilizarem junto com esse indicador. Então, no vídeo de hoje, basicamente é isso. Quero que você testem esse robô aí para ver se ele está funcionando corretamente. Mais um detalhe aqui no painel, antes de encerrar o vídeo, você pode movimentar o painel para um lado para o outro, conforme você quer. Você pode minimizar ele, voltar ele, e se você clicar no X aqui, ele vai ser removido do gráfico e o indicador também vai ser removido do gráfico. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu aguardo a sua opinião sobre o funcionamento do indicador e eu vejo você no próximo vídeo, onde eu vou compartilhar a nova versão do automatizador indicador para o MetaTrader 5. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!